que essa aula, Grossi? Porque, né, cara, uma das coisas que a gente mais tem que fazer é o método de diagnóstico, né? Saber fazer aí as interpretações porque ver o problema muitos veem, né? Mas como lidar com ele que é a diferença, né? Exatamente. Hoje, assim, essa questão do método diagnóstico, ela é bastante pouco difundida, né? Se você pegar na medicina, existem vários métodos de como você deve tratar a doença, né? Quais caminhos você deve percorrer na sua investigação para conseguir chegar na resposta. Na construção civil, a gente é muito carente disso, a gente não tem nada a princípio. Se você vê, todas as informações de patologia que a gente tem explicando como é a doença, né? Então, quais são os sinais, como são as manifestações, qual o mecanismo de degradação. Só que isso eles dentro dos livros, dos trabalhos, eles explicam uma doença. Só que tem outra doença, a doença B, ela pode se comportar muito parecido com a doença A. E daí, quando você está fazendo o diagnóstico, qual é a certa? Sendo que as duas são muito parecidas. Você conhece as duas, certo? Você conhece a doença A e a doença B. As duas geram uma manifestação de trinca 45. Mas como eu distingo uma da outra? Que dados eu preciso coletar, né, para distinguir isso? Como eu coleto esses dados, né? Qual que é o processo ótimo, né, para eu economizar meu tempo, energia, esforço, porque é um quebra-cabeça. Então, tem atalhos para a gente seguir isso, né, que é o que a gente chama de método diagnóstico, para a gente ser mais assertivo, né, ser mais preciso na coleta de dados e nas conclusões tiradas em cima desses dados. E é uma coisa que eu fico batendo na tecla, né? Quem vê meus posts é tudo lá, raciocínio diagnóstico, né? Método diagnóstico. Por quê? Porque eu quero estimular, fomentar esse assunto, que é muito escasso, né? A gente não acha publicações, mesmo você pegar livros, né, artigos, teses, nenhum se aprofunda no que deveria ser se a gente usar a medicina como um reflexo do que deveria ser, né? De o irmão mais velho ali, que saiu na frente, que hoje é nossa referência. Então, a gente tem muito a aprender e implantar nessa nossa área, falando diagnóstico, certo? E o vai é fundamental nisso. Eu vou tentar mostrar isso aqui na apresentação. Tem alguém aqui do IPOS? Quem é do IPOS? Levanta a mãozinha, por favor. Vou dar um sinal de fumaça. Turma 1 presente, hein? Ah, aí sim. Então já pode apresentar os 3 primeiros slides aqui, vai começar. Vamos lá. Quantos levantou a mão? Ó que o Júnior apresenta mesmo, hein, mano? Em alto nível, vacila pra ver. Esse é Júnior é top. Ah, Ó o quem turma sou 3 eu, aí, ó. filho? Quem sou eu? Não me taca essa resposta Turma no 3. peito assim não, Felipe. Eu sei quem eu confio, irmão. Eu sei quem eu confio. Ó, a gente já tem até e a turma 3 na área. Turma 3 começa sexta-feira agora, hein, mano? Já estamos aqui já, parabéns. E ó, turma 1, a Tati arrebentou, hein? Fez uma palestra de abertura do Expat Rio, altíssimo nível. Representou lá, hein, Paty? Parabéns. Sensacional, sensacional. Show de bola, show de bola. Parabéns aí, viu? Legal. Vocês são muito bacanas, obrigada. Você sabe que arrasou. O Brito toda hora ficava falando, todo mundo ficava falando, então, como a Tatiana falou? Então, como que a Tatiana falou? Então, não foi, Tati? Tô mentindo, não. Eu só falo a verdade, você tá ligado? Ganhei até apelido. Então, agora eu sou Alcione, agora. Cara, ela meteu uma música da Alcione, velho, na abertura. Cantou Alcione ao vivo, na capela, irmão. Mandou muito bem, Tati. Legal, legal. Top demais. Bom, eu vou passar um pouco de um dos métodos diagnósticos, né, dentro do... eu chamo de método diagnóstico elementar, né, seria o básico dos básicos. É o primeiro método que deveria ser aprendido, né, ele é alicerçado no método científico. Ele está naquele livro Manual de Engenharia Diagnóstica, né, ele é descrito. E no final, a gente vai fazer um exercício em conjunto para a gente aplicar ele, tá?
Essa é a ideia. Então, teoria, aprende como fazer, depois aplica para consolidar a informação, tá bom? Então, para quem já conhece o método, então quem já esteve nas aulas, eu vou dar, obviamente, informações que às vezes eu não dou em aula, coisas novas, né, que eu estou estudando continuamente sobre o assunto, mas vai se beneficiar no final num case novo que eu nunca apresentei aí nas aulas, tá bom? Então, não basta ter conhecimento sobre patologia, é preciso saber raciocinar diagnosticamente. O que significa isso? É aquilo que eu falei da doença, né? Não basta eu conhecer a doença, o mecanismo de corrosão. Ótimo, excelente. Eu sei ali como que funciona a pilha galvânica ali, o eletrólise, o cátodo, o ânodo. Ótimo, excelente. Você conhece o mecanismo, a teoria, como funcionam os agentes, isso é fundamental. Mas você vai conseguir olhar em campo e saber distinguir se aquela fissura no pilar é uma corrosão, ou é uma flambagem da armadura, ou é alguma outra coisa? Certo? Então, tem uma ponte, né, que falta hoje no conhecimento da área, que é ligar o conhecimento sobre patologia, que está tudo nos livros, que estão nos estudos acadêmicos, com a parte prática, tá? Essa ponte é o raciocínio diagnóstico, é o método diagnóstico, ok? Ele é a ferramenta que vai tirar do seu cérebro o conhecimento que você tem sobre determinado mecanismo e correlacionar com aquilo que você está vendo em campo, certo? Isso que precisa ser feito. Só que essa correlação, ela pode ser de forma automática e errada, ou de forma racional e mais precisa. Tá? Por isso que eu preciso ter método, tá bom? E isso que eu estou falando não é assim, da minha cabeça, tá? Na medicina, na construção civil, a gente não tem esses dados, mas se a gente for na medicina, que eu sempre fico me espelhando, né? Fico assistindo live de médico, eu pego um livro de medicina para ler, fuçar, o que está escrito lá? Os estudos sugerem que há mais erros médicos, ou seja, um cara que foi treinado desde o primeiro ano de medicina a fazer diagnóstico, que existem mais erros médicos por erros cognitivos, né, erros de raciocínio diagnóstico, do que por falta de conhecimento. Isso eu tirei do Manual de Medicina Diagnóstica. E olha aqui a estatística deles. 28% erros cognitivos, 46% uma mistura do erro cognitivo com erros de sistema, né? Então são dados ali que rodam entre laboratório, hospital, essas coisas. 7% erro sem culpa do médico, porque não teria como ele acertar ou errar, certo? E 19% erros do sistema de saúde. Então, atraso, demora, erro na triagem, coisas desse tipo. Tá bom? Então, vejam que uma parcela, se eu somar esses dois aqui, mais de 50% de problemas que a gente vai ter na saúde das pessoas é porque o médico ele se deixou levar por armadilhas mentais dele e ele não seguiu a cartilha, ele não seguiu um método diagnóstico adequado. E ele errou. E ele foi treinado para isso. Imagine nós, né, que estamos ingressando numa área de patologia onde a gente não é treinado desde a graduação a fazer diagnóstico, qual que seria o nível de erro cognitivo nosso, né? Qual que é o nosso nível? Sendo que a gente não foi treinado, a gente não tem noção nenhuma de como é um método diagnóstico. Esse percentual, com certeza, se a gente tivesse um levantamento, é maior ou igual a isso, certo? Por lógica, a gente pode induzir isso. Com certeza, posso inferir que é maior ou igual a isso. Tá bom? Então, é uma realidade e a gente não pode fechar os olhos para isso. Não pode falar, não, comigo não. Né? Porque mesmo sabendo o método, a gente erra, certo? Porque a gente é humano. E daí, basicamente, o método ele é simples de ser aplicado. Ele é muito simples. A metodologia, né, o passo a passo é simples. Porém, ele precisa de disciplina, igual dieta, né? É muito simples fazer dieta. Vai comer menos do que gasta, né? Então, você vai ter um déficit calórico. Mas é fácil fazer a dieta? É fácil seguir a tentação de comer um doce, tomar não sei o quê? É difícil, né? É difícil. E
E se vocês buscarem qualquer livro de patologia, eles não vão trazer de modo tão simplificado o que eu vou trazer para vocês. Isso é uma síntese de qualquer gráfico que vocês já viram de diagnóstico em qualquer livro. Método diagnóstico são só 2 etapas, certo? 2 etapas que Aristóteles falou para a gente em filosofia, né? Que é o quê? Eu preciso de uma premissa e eu faço uma inferência, certo? É isso. E daí eu tiro uma conclusão disso. Isso é o sistema racional humano. Tem um dado, faço uma inferência, então é algum processo mental ali de correlação, daí tem vários, depois eu vou falar os nomes, e daí eu chego numa conclusão, aqui eu vou chamar de diagnóstico. Então, basicamente, o que eu preciso são dados e tirar conclusões. Os erros médicos que eu falei são aqui, ó, no processo de inferência, de conclusão, de racionalidade, tá? Mas muitos erros podem estar nos dados, dados insuficientes, dados coletados errados. O VAI, ele predominantemente, 90% do tempo dele, ou do esforço dele, é auxiliar o patologista na coleta de dados. Então, se tiver uma falha na coleta de dados, obviamente, o diagnóstico vai estar errado, né? Se eu estiver usando dados errados, minha conclusão vai ser errada. Tudo bem? Então, esse é o método, é muito simples. E ele é interativo, ele é infinito. Coleto dados, faço inferência, chego numa conclusão. Conclusão é suficiente para terminar meu problema? Não, então eu vou coletar mais dados e esse é um ciclo infinito. Tá bom? Para eu fazer essa inferência, eu preciso de criatividade e conhecimento. Daí que entra o estudo aprofundado em disciplinas de patologia. E aqui que entra pensar um pouco fora da caixa que a gente vai exercitar hoje no case, tá? Então, o passo a passo, tem um muito conhecido, né, do Liechtenstein, que está num boletim técnico publicado na USP, chamado Patologia das Construções. Esse é um desdobramento daquilo, mais passo a passo, tá? Aquilo lá pode ser traduzido nisso e vice-versa, tá bom? Mas aqui eu quis ir além do que está escrito ali. Então, lá faltam informações, no meu entendimento, que estão aqui, tá? A gente vai focar, basicamente, nas etapas 2 a 5, ok? Que é o processo diagnóstico. Depois eu tenho outras análises de risco, de prognóstico, de soluções, que seriam outras etapas, mas também está aqui no fluxo. Ok? Então, basicamente, o que eu falei, coleta dados, vamos levantar causas possíveis, causas prováveis e ver se funciona. Vamos ver passo a passo isso aqui. Coleta de dados. Coletando dados, né? Como que a gente vai coletar esses dados que a gente pode chamar de evidências, né? Vamos pensar em uma investigação criminal. Oi? Sabe que eu sempre atrapalho, né? Eu não aguento, né? Vai para falar. Cara, esse fluxograma é muito legal. Esse fluxo, basicamente, o nosso curso de formação vai dar, para quem está olhando aqui, olhar isso, vai conseguir entender e fazer o que está aí nesse fluxo. É basicamente o fluxo de ser um vai de sucesso. Não seria aí basicamente isso, né? Sim, isso daqui seria uma ferramenta não esse até, o outro mesmo. Porque, ó, aquilo lá que tava, pra frente. Aí, ó, porque, ó, vai conseguir fazer análise documental, saber levantamento histórico, qualidade, né? Fazer a vistoria em campo e trabalhar com ensaios e análises. Então, o escopo do VAI, que você olha assim, caraca, imagina se você consegue realmente fazer qual documento pedir, o que olhar em cada documento, como que organizar essa documentação, onde o patologista fala assim, olha, senhor, vai lá no cliente e faça análise documental. Ponto. Você já sabe pegar o processo, quais são as evidências, qual que é o relatório, como pegar o projeto, tudo que você precisa. Vai conseguir fazer levantamento do histórico, saber o que perguntar, o que perguntar na anamnese, como que organizar essas informações, como passar, né, para o patologista. Fazer vistoria em campo, então, sensorial, os instrumentos. Cara, ensaio expedito. O que vai ter que ser fera em ensaio expedito não é brincadeira, né?
os detalhes, as dicas, as nuances. E aqui nos ensaios e análises, que é mais de um patologista mais especialista, mas ele já vai poder fazer a parte dele, dentro de certo nível, já consegue fazer e dar assistência em todos, né? Os ensaios mais complementares. Se falar, olha, precisamos fazer ensaio de análise de cloreto, sabe quanto que tem que pegar de material, como acondicionar o material, para onde que leva, como que se contrata o ensaio dentro de um laboratório, como que recebe as informações, como que analisa algumas informações básicas. Cara, eu achei bem legal esse fluxo, que eu acho que vai ser bem o que a gente quer entregar para um profissional nível vai, né? Sim, exatamente. A gente vai aprofundar em cada uma dessas coletas de dados, né? Porque dados tem muitos também. A gente tem que saber triar, né? O vai, ele tem que saber triar. Imagina lá, você tem 1000 folhas de projeto. E aí, você vai ler as 1000 folhas? Você tira a cópia de todas e leva para o escritório, né? Não dá. Você tem que saber ser seletivo, né? Essa seletividade vai ali de uma pré-ideia do que está acontecendo. Se você não tiver pré-ideia de uma pré-análise que você viu do problema, você vai ter que ler as 1000 folhas de projeto. Mas se você já tem uma pré-análise ali, você já seleciona meia dúzia, uma folha, né? Então, isso vai vir com conhecimento e prática. Né? Saber ser o mais seletivo possível, porque tudo é tempo. Né? Tempo vai gastar dinheiro, esforço, energia. Né? Mas é fundamental coletar esses dados, tá? Então, análise documental, o Felipe já falou todos, né? Então, isso são dados, né? O cuidado que a gente tem que ter nos dados é que, às vezes, a gente valoriza muito alguns dados, né? Tipo, ensaio. Você faz o ensaio, você acha que você vai ter o seu diagnóstico pronto com o resultado de ensaio, né? Não sei se vocês viram esses dias, eu postei, você sempre errou no seu diagnóstico de fachada. Postei acho que semana passada, só para provocar as pessoas, né, com esse título. Mas o ensaio de arrancamento de fachada, sabe? Alguém tem ideia de quem leu o post e viu a informação? Não, mas alguém tem ideia de qual é a precisão do ensaio? Se ele der que deu boa resistência, quantos por cento de chance dele ter acertado? Alguém tem uma noção? Qual é a acurácia do ensaio? 80? 80? Quem dá mais, quem dá menos? Espera aí que eu vou ali no Instagram conferir. 60. 60? Tá quase, tá esquentando. 50. 50? Vixe, não. Vai, 75. 75. 67% de chance dele acertar. Tá? 67% só de chance, 70%, vamos arredondar, do ensaio. Se ele deu bom, deu 0,3. A chance de ser 0,3 é só 70%. Certo? E tem gente que faz ali meia dúzia de ensaio e vai condenar uma fachada inteira ou vai aprovar uma fachada inteira. Será que está certo? Será que está certo? É probabilístico. Eu preciso saber lidar com esses dados, né? Então, cada nível de dado desse, ele vai ter um peso no seu diagnóstico, certo? Isso é o que faz parte desse método também, saber os pesos disso. Né? O que vai ter mais peso? Você ter visto uma umidade no teto ou o morador ter falado que quando chove aparece a umidade? Qual tem mais peso? Né? Obviamente que as duas são importantes. O relato das pessoas, apesar das pessoas omitirem, mentirem, distorcerem, ela é fundamental, porque às vezes você não tem informação nenhuma. Às vezes o problema realmente só aparece, sei lá, uma vez por semana, e o dia que você foi não estava lá. Né? Então, o relato vai ser fundamental. E saber pegar esses dados também é importante, porque as pessoas às vezes ficam, dependendo da circunstância, principalmente na esfera judicial, se você vai conversar com um porteiro, com a equipe de limpeza ou alguém que executou o serviço, se você tiver uma postura autoritária, né, como se fosse um policial, você não vai ter a informação. O cara vai ficar ali até por mês, enfim, não vai falar nada. Né? Não sei, não lembro. Então, você tem que também ter uma habilidade de comunicação, de como extrair essas informações. Além de saber o que você precisa perguntar,
tem a habilidade de como tirar essa informação, que você sabe já o que tem que perguntar, de como, para saber, ter a maior probabilidade da pessoa te responder, né, aquilo, a verdade, né? E então isso é importante, tá bom? Assim como uma vistoria de campo, né? Você pode tirar foto de cada centímetro quadrado do prédio e tirar ali 1 milhão de fotos. Ou você pode tirar 20 fotos do que realmente é relevante, que você vai precisar de dados para fazer o diagnóstico. Né? Tudo isso é otimização do seu tempo de campo, né? Mas tem também que tomar um cuidado para não faltar informações para o seu diagnóstico. Então, tem que achar um ponto de equilíbrio, né, entre ser eficiente e não eficiente, certo? Em ser exagerado e ser negligente, econômico demais, né, simplista, tá bom? E daí que vem a questão, além da seletividade, é a atenção, né? Hoje, a sociedade como um todo, devido à internet, ela sofre por deficiência de atenção. Todos nós, geração Z, Y, H, abecedário inteiro, sofre de alguma síndrome de falta de atenção, porque a gente tem muitos estímulos. A gente tem estímulo do celular, do computador, ao nosso redor, as pessoas falando. A gente acaba agregando muitas atividades em diversas vertentes. Então, por um excesso de estímulo, para você não ficar maluco, o seu cérebro começa a filtrar as coisas. Se a gente tivesse só uma informação recebendo, beleza. Estou aqui assistindo a palestra, estou escutando isso. Mas se meu filho começa a brincar aqui do lado, ligar a televisão, ligar o tablet, você já tem o estímulo da minha voz chegando no seu cérebro e o estímulo do desenho, do joguinho do seu filho chegando. Se você está concentrado, o seu cérebro ele filtra essa informação do seu filho e você foca só no que eu estou falando, certo? O seu cérebro tem essa capacidade, no hipotálamo ele filtra isso. Como a gente tem um exagero de estímulos externos, a gente acaba filtrando tudo, até o que a gente precisa para o nosso trabalho. A gente fica menos atento, a gente fica desatento, porque senão a gente ia ficar recebendo muitos estímulos. Então, a gente tem que ter uma postura, né, como a do Sherlock, né, nesse enunciado aqui, quando a gente estiver coletando dados para o trabalho. Que é o seguinte, ó, vamos ler. Isso aqui é clássico, mas vamos lá. O Watson pergunta: quando eu ouço você enumerar suas razões, tudo me parece tão ridiculamente simples que eu poderia com facilidade fazer o mesmo. Mas a cada exemplo sucessivo do seu raciocínio, eu fico completamente confuso até você explicar o processo. No entanto, eu acho que meus olhos não são tão bons quanto os seus. Holmes fala: isso mesmo. Você vê, mas não observa. A diferença é clara. Por exemplo, você viu muitas vezes os degraus que levam do hall a esta sala, não é mesmo? Sim. Quantas vezes você viu? Bem, algumas centenas de vezes. Então, quantos são os degraus? Quantos? Eu não sei. Aí está. Você não observou, no entanto, você viu. Né? Então, você foi na vistoria, você foi lá na edificação. Você passou para o ambiente, mas o seu filtro cerebral deixou passar, filtrou várias informações importantes que você não viu. Você passou o olho em todas as paredes, ó, você olhou para a parede, mas você não prestou atenção em algum detalhe. Né? É isso que eu estou falando. Você não contou quantos degraus tem ali, certo? Você não se concentrou, você não extraiu o máximo de informação que aquele ambiente, aquele local estava lhe dando. Tá? E isso é uma questão de treino. Ninguém vai ensinar vocês a isso. É treino, é prática. Vamos nos concentrar. Vamos, tipo, jogo dos 7 erros, é um exercício de concentração, certo? Nos detalhes. E isso que precisa ser feito com estímulos frequentes. Por exemplo, esse era um caso que eu estava fazendo uma inspeção, uma edificação, e daí foi lá,
não era o Jonathan na época. Um vai, ele foi, eu mandei vai, foi, e daí ele falou, ó, tá com destacamento de pastilha lá na cobertura. Só, fim, coletou esse dado. Tá certo, tinha destacamento de pastilha. Mas ele não podia ter me trazido mais informações do que destacamento de pastilha? Se você pegar em close aqui, ó, a gente tem uma diferença de coloração, não tem? Coloração da pastilha. Aqui o fundo da pastilha está liso, aqui está com ranhuras, né? Então, essas informações, será que não vão ser úteis para o diagnóstico? Vejam aqui, ó. Será que não tem pastilha diferente aí que já caiu, já voltou, já foi reassentada? Ou misturaram um lote de pastilha aí, fizeram um fuzuê, né? Será que aqui eu tenho uma umidade mais intensa, por isso que está mais preto e aqui não? Está mais claro o rejunte? São detalhes fundamentais para o êxito, né? Hoje a gente estava no SESC, eu e o Jonathan, no reservatório. Eu não tinha me atentado na primeira vez que eu fui, mas hoje ficou patente. Tinha uma alteração na coloração da impermeabilização. E era para um agente químico da água, provavelmente. Então, tinha passado batido, eu pensei que era da cor mesmo da impermeabilização, fui embora. Depois, opa, o negócio era cinza, virou amarelo, né? Como assim? Então, o segredo tá... E provavelmente isso que vai fechar o diagnóstico. Um pequeno detalhe, uma mudança de cor, um ponto ali que ninguém dava nada, vai ser o desfecho para o diagnóstico do caso, né? E daí está na mão de quem, então, basicamente, o diagnóstico? De quem coleta os dados. Do VAI. Se o VAI coletar dados de modo ineficiente, o diagnóstico vai ser ineficiente. Oi, Felipe. Muito louco. A grande questão que a gente aprendeu ao longo do tempo, né, Grossi, é que essa visão ela é treinável. Sim. Porque nós mesmos, né, se a gente não usa os nossos próprios métodos, a gente acaba falhando em algumas percepções. Como, por exemplo, como fazer o percurso da vistoria no local da inspeção, né? O método do que olhar para não deixar passar nada. Como, por exemplo, eu gosto, quando eu vou fazer a vistoria, eu olho canto, e vou depois olho para o centro, em qualquer situação. Isso é treinável, né? A questão de sempre de fazer um vídeo, meio que um tour, né? City tour durante o local, ao final, às vezes print de vídeo já me salvou de algumas percepções. Estou falando de coisas pequenas, mas a grande questão é que ver essas coisas é treinável, né? Tem um checklist do que olhar, do que anotar para colocar ali sim ou não. São coisas que ajudam demais aí no processo de identificar esses pontos, né? Exatamente, exatamente. Tem vários facilitadores, né, para não deixar passar batido e ser mais eficiente nessa coleta de dados. Para cada tipo de inspeção, você vai ter ali um roteiro, né? Algumas coisas são meio genéricas, né? Igual o Felipe falou, tipo, um olhar 360, horário, anti-horário, um método de caminhar na cena do crime, né? Então, eu sempre rodo na cena do crime ali no lugar patológico nesse sentido, sempre olho primeiro o chão, depois parede, depois teto. Tem todos esses macetes, né, que facilitam muito a vida e te deixam um profissional mais eficiente, né, e mais preciso. Esse outro caso aqui, por exemplo, né, que teve um alagamento no térreo, e daí a construtora... Não, esse daqui vocês já viram, né? Deixa eu abrir um novo, que ninguém viu, só para ficar mais interessante. Posso abrir aqui? Esse aqui é para você ver como... Esse eu não vi, não, professor. Não viu? Da lâmina? Não. Eu abro o outro, então. Eu falo esse, daí eu abro o outro.
Se bem que o nosso tempo é curto, né? Fica à vontade, faça o que for melhor. Tá, é que eu não achei a bolha, senão vamos falar da lâmina. Daí depois eu abro. Deixa eu ver se eu achei. Não. Bom, nesse caso aqui, o cliente ele me mandou essa foto, né, e falou que estava com problema de alagamento no térreo. E daí que ele tinha ido no dia seguinte no local e que não tinha achado obstrução nenhuma, certo? Então ele queria fazer a contratação, né, para analisar se isso aqui era problema dele ou era do condomínio. Ele estava querendo, obviamente, como construtora, falar que era problema de manutenção. Porém, ele tinha dado uma olhada na rede e viu que os ralos, tudo estava aparentemente sem obstrução nenhuma, tá? E daí, tipo, isso daqui seria para analisar um alagamento desse, né? Você teria que fazer ensaios, né, de chuva, espera chover, enfim. Daí, basicamente, eu até ingenuamente, eu dei a resposta para ele só pela foto que ele me mandou. Eu falei, ó, você viu que na foto que você me mandou os ralos estão obstruídos com grama? Tipo, no dia seguinte a grama já tinha sido varrida, né? Então as evidências da prova do crime, a arma do crime, foi jogada na lixeira. Então ele não viu obstrução, porque não era uma obstrução interna na rede, era uma obstrução superficial no ralo. E muito provavelmente, mesmo se eu esperasse outra chuva, esse fenômeno nunca mais iria ocorrer. Então eu nunca ia conseguir fazer o diagnóstico se eu não tivesse essa foto, certo? Mas olha aqui, né? O cara ia me contratar, poderia até ter me contratado, mas para ver uma coisa que estava embaixo do nariz dele, não era só olhar a foto, que é que está no close, mas quando estava uma foto gigantesca, ampla do térreo, várias fotos do térreo, não dava para perceber. Mas no detalhe, olha aqui, ó, a graminha, obstruindo os ralos, né? E alagou o térreo. Marcos, posso falar? Sim, claro, Débora. Então, e nesse caso, quando você observa o problema e já fala para o cliente uma possível causa, cobra a consulta ou deixa para lá? Assim, se eu normalmente eu faço isso porque eu tenho os clientes, já são clientes, né? Então eles normalmente me contratam frequentemente, então eu acabo prestando umas consultorias gratuitas. Isso é uma cortesia, né? Então o cara me contrata para todos os trabalhos dele, então ele está com dúvida técnica, apareceu uma coisa que ele não sabe resolver e é simples, eu acabo atendendo de graça. Mas daria para cobrar também, né? Ó, pelo menos uma visita, poderia não ter falado, né? E cobrado a visita técnica, pelo menos, enfim. Ok, entendi. Obrigada. Nada. Mas eu acabo, como eu falei, nesse caso aqui, acho que eu fui bonzinho demais. E não achei a segura do negócio. Só pensar, né, que os médicos também cobram para prescrever Novalgina, né? Né? Tipo, Não, Sim, só, é verdade. para repouso, né? Repouso e a gente se alimentar. Muita água, repouso e muita água. 2 aspirinas e me procura amanhã. É virose, você vai recuperar sozinho, só dormir 8 horas. Tenha paciência, meu filho. É assim mesmo. Então, atenção para as coisas insignificantes, né? Que elas não são. Tá bom? Elas são fundamentais, com muita importância no seu diagnóstico. Eu queria mostrar uma para você. Não, mas, Grossi, assim, quando você mostra aquela foto, até fica bem claro, né? Tipo, depois fica óbvio. Mas quem assistiu ou já assistiu a aula que tem na plataforma sobre estudo de caso, que é sobre esse estudo, e o Grossi contando, só para pegar uma ideia, mesmo vendo a foto, mesmo as coisas, sempre tem uma parte da galera
que já, tipo, meio que a gente já pensou em contratar um boroscópio, já de passar tubulação, já comprar Yamalux da Yamatec para poder fazer ensaio. A gente já chegou em diversos métodos monstruosos do que oferecer, né? Por não ter visto isso. Então, assim, é uma questão de treinar o olho realmente, né? Dos pontos que tem que olhar. Num caso desse, um exemplo, vai ver alguma questão disso? Lembra que nós também teve uma galera, uma das hipóteses era fazer uma auditoria de projeto para analisar se a quantidade de ralos estava adequada com a vazão, cálculo de vazão e coisas desse tipo, né? Então, às vezes a gente viaja, né? E depois que mostra como um grande mágico, fica muito simples, muito óbvio. Mas realmente a gente tem a tendência de não sei se é nosso cérebro, por não estar treinado e não ter tido as informações do que olhar, as coisas insignificantes parece que não voa abaixo do radar, entende? Né? Parece que voa abaixo do radar e se torna insignificante para a gente, né? Mas quando a gente está treinado ao que olhar, aonde olhar, essas coisas passam a tornar uma significância e pode fazer a diferença, né, do diagnóstico. Sim. A gente vai focado onde normalmente é mais provável ter um problema, né? Então você já vai naqueles pontos bem direto. Olha um caso, esse daqui eu comecei a rir. Ó, fechem o olho, rapidinho. Ó. Não apareceu a foto. Vou ter que baixar a foto. Mas o cara me mandou umas fotos de uma... Eu vou contando a história, tá? Eu vou baixar as fotos. Tinha umas manchas na parede e que o cliente reclamou para ele, tá? E para um cara de assistência técnica de uma construtora. Era um ex-aluno meu. E daí ele estava na dúvida, porque quando ele foi no apartamento, as manchas não estavam mais lá. Tinha sumido. Sumiu. Daí ele queria saber o que ele ia fazer, né? Dava uma negativa, ia embora, ficava esperando uns 6 meses. O que ele fazia? Então, dá para ver aqui? Tá vendo? As manchas. O cara estava reclamando de umas fissuras, né? E dessas manchas. Manchas. Daqui, ó, manchas na parede. Certo? E aí? Vocês sabem o que é essa mancha que desaparece? É uma mancha de mão de criança danada, passando a mão na parede, depois ela foi lá e limpou. Na verdade, não, o apartamento não estava em uso. E tinha bem alto, né? Se vocês olharem aqui. É reflexo da luz, alguma coisa assim? Quem falou? Fernanda. Fernanda, tá esquentando. Okay. A câmera estava suja? Aí, Guilherme. Essa mancha estava na lente do celular do cliente. As manchas estão sempre no mesmo lugar, independente da foto. Exatamente. A que ponto chegamos? Eu comecei a rir quando eu vi as fotos. Porque, ó, 4 bolas aqui. Daí você vai para outra foto, 4 bolas no mesmo lugar. Depois, vocês daí tem um diagnóstico médico, né? Que fala assim, né? O cara chegou no médico e falou, doutor, tá doendo tudo. Porque eu aperto meu ombro, dói. Eu aperto minha cabeça, dói. Eu aperto meu nariz, dói. Eu aperto meu queixo, dói. Eu aperto meu ouvido, dói. Tô com dor. O que eu tenho, doutor? O doutor falou, dor no dedo, né? Dedo quebrado. E quem foi que descobriu, professor? O quê? A lente? Que era na lente, que o problema era na lente. Não, eu que falei pra ele. Isso daí tá com um cara que a lente do cara tava suja, né? Não é nada isso aí. Daí eu sobrepus uma foto na outra e mostrei pra ele que era a mancha da lente. Professor. Oi. É Luciano que tá falando. Aconteceu isso comigo já há poucos dias que eu fui fazer uma inspeção e achei muito estranho a foto que eu tirei. Quando eu olhei,
atrás da minha lente estava a película quebrada. É. E quem descobriu foi a minha mulher que disse que é isso aqui. Isso foi comigo, não foi com ninguém. Olha Aí aí. depois a foto tá toda estranha. Quando eu fui olhar, era só a película da lente que estava quebrada. Tinha uma fissura ali, né, Luciano? Fazer uma fissura na parede. Tá caindo o prédio, uma rachadura. Aí a pergunta do Anselmo aí, eu digo, com certeza o professor já deve ter pego alguma coisa na mão dele assim. Aí viu, ó, vou desconfiar, ou seja, ligar o desconfiômetro, que a gente tem que ter sempre isso aí. Nós somos os médicos que não cobramos, ou seja, a nossa profissão não veio educar a gente a cobrar uma consulta, que o seu amigo chama tomando uma cerveja ou um guaraná, diz, rapaz, olha que esse negócio aqui, se diz uma fissura por 30 a 45 é um recalque. O cara diz, beleza, obrigado, velho, vou chamar meu pedreiro para resolver. O médico diz a você assim, vá no meu consultório segunda-feira que eu lhe passo a consulta 50% a menos. Exatamente. É bem por aí, viu? Excelente. Muito bom. E aí, alguém? Vamos ver se vocês são atentos. Eu já passei as dicas. Alguém consegue enxergar o triângulo aí? Quantos triângulos tem aí na imagem? Coloca no chat aí para mim, por favor. Oi, Débora. Apertei sem querer aqui. Estou tentando descobrir ainda. E aí, quantos triângulos tem nessa imagem? 8 triângulos. 8, 9. E aí? Jonathan, quantos triângulos tem nessa foto? Vamos ver se ele está bem treinado. Nenhum? Nenhum triângulo. Vocês não estão vendo nenhum triângulo. Vocês acham que estão vendo um triângulo, né? Mas não tem desenhado nenhum triângulo aí. Tem desenhado 3 círculos com faltando um pedaço, 3 Vs, não é? Mas o seu cérebro, ele está te enganando. É a famosa ilusão de ótica, não é? Então a gente não pode confiar nos nossos sentidos. Oi, Zion. Grande Zion. A pronúncia está certa? Com licença aí, pessoal. Não, é Zion, pronúncia é Zion. Sorry. Tranquilo. A gente fala assim que o nosso cérebro está enganando, mas é porque a gente, às vezes, quer inventar alguma coisa, né? Porque a gente estudou desde sempre que um triângulo é formado por 3 lados. Isso. E aí não tem nenhuma figura com 3 lados aí coincidindo, né? Então a gente tende ao erro, mas a gente esquece de regras básicas, né? Muitas vezes, para chegar a uma conclusão. E aí a gente acaba se confundindo realmente. Perfeito. O nosso cérebro ele quer achar padrões, né? E às vezes esses padrões são casualistas, né? É isso mesmo. Eu diria que, principalmente no caso de o cliente estar ali do seu lado te pressionando, né? Então, você fica com tendência realmente a chutar um diagnóstico ali, igual agora, né? No caso dos triângulos. Se o cliente está do seu lado, você chuta 8 facilmente. Entendeu? Tem a pressão, às vezes, externa, né? Da velocidade, da resposta rápida, certa. Realmente tem essas pressões, tem essa questão do nosso cérebro, né? Que ele é automático isso, né? Essa questão da ilusão de ótica não dá para eu desligar do meu cérebro, tem que conviver com isso e ter alguma forma de conseguir identificar isso e contornar isso, né? Que é o método. Vamos ver outro aqui. E agora, que vocês passaram já pela pegadinha, pelas instruções, vocês acham que são bons observadores? Vou passar um vídeo. Esse aqui é um vídeo de uma cena de crime, tá? Vocês vão ter que descobrir quem matou o cidadão que está caído no meio da sala. Opa. Não foi o vídeo? Eu consigo passar YouTube compartilhando?
Se você compartilhar a outra aba, acho que dá para mostrar no YouTube. Tenta só tocar na barra de espaço para ver se ele não aciona. Não, acho que ele não veio como vídeo, veio como imagem. Acho que eu deixei só... Deixa eu ver. Ok. Aqui. Eu tinha salvo no computador. Um segundo. Eu acabo não pondo vídeo nas apresentações, fica muito pesado. Aí. Bora. Tá com áudio? Vai compartilhar meu áudio, né? Mas vai estar legendado, tá bom? Peraí que tá sem som nenhum. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Quantas mudanças na cena tiveram nesse intervalo? Alguém percebeu alguma mudança? Eu percebi uma no chão. Não tinha um objeto no chão, próximo à cabeça do senhor deitado, aí depois apareceu um objeto. Isso aí, vamos ver. Uma mudança. Então já são duas, que o mordomo também, o objeto trocou a mão dele. Tinha um objeto, depois tinha outro. Isso. Mão do mordomo, roupa do detetive. Vocês estão bons. Eu acho que na garçonete, não, na menina lá que estava também na cena. Faxineira? Objeto na mão. Faxineira, isso. Vamos ver. 21 alterações. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally. I want each of you to tell me your Trocou morto até. precisely the time this dastardly thing took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Mudou até o morto, né? Por quê? Nossa mente estava focada, certo? Seletiva na fala do detetive e nas evidências dos suspeitos, né? Então, todo o cenário, o plano de fundo que vocês estavam ignorando por algum motivo, né? Porque a gente tem que prestar atenção em alguma coisa, passa desapercebido. Isso é a questão de olhar seletivo na vistoria, né? Será que eu estou dando importância nos pontos certos, o olhar certo, ou não está tendo 21 mudanças no cenário, itens importantes que eu não estou vendo? E daí, então, isso tudo que eu falei é só coleta de dados, certo? Então, só peguei informações, não raciocinei nada em cima disso. Só pegando evidências, certo? Depois que eu pegar as peças do quebra-cabeça, eu tenho que montar esse quebra-cabeça.
A primeira etapa é ver qual peça é desse jogo de quebra-cabeça, e não é de outro, certo? Então, a primeira etapa, coleta de dados. E depois, a gente tem que tomar cuidado em como montar esse quebra-cabeça, né? Em como raciocinar em cima desses dados para chegar em conclusões válidas, tá? Não necessariamente verdadeiras, tá bom? Não necessariamente um diagnóstico correto, ele dá a resposta certa, ele dá uma resposta válida, certo? Porque o que é válido ou inválido? É ter coerência lógica ou não. Se eu não tenho todas as peças do quebra-cabeça, eu não consigo montar o quebra-cabeça. Então, eu não consigo saber qual imagem tem ali. Mas a validade vai estar no que eu conseguir montar, tá? Dessas peças. Eu tentar inventar a imagem olhando uma peça ou outra, você pode até acertar, mas no chute, né? Na sorte. E daí você está fazendo um diagnóstico errado. Muita gente pega meia dúzia de peça e tenta supor, induzir, né? Como fala o termo? Esqueci. Inventar a resposta do problema, sem passar por um critério lógico, casual, enfim. Tá bom? E isso acontece por causa de um mecanismo básico do nosso cérebro. Quem já leu o livro Rápido e Devagar, recomendo muito, né? Daniel Kahneman, que é um psicólogo, ele se especializou em teoria da decisão. Então, ele foi Nobel de Economia, porque ele ficava analisando o comportamento humano em relação à tomada de decisões. Começou em apostas de jogo, depois mercado financeiro, e daí ficou indo nessa área de finanças, né? Quando uma pessoa aceita ou não uma aposta, mudar ou não de emprego em função do salário. E daí ele desenvolveu esse termo, né? Ele identificou que o nosso cérebro toma decisões basicamente ou de modo usual, de modo rápido, ou de modo devagar, de modo analítico, racional, que é o nosso Sherlock. Eu dividi aqui que a gente tem no nosso cérebro um Sherlock e um Watson, né? Uma parte rápida, Watson, impulsiva, imediatista, e uma parte analítica, detalhista, que é o Sherlock. E o que acontece? A grande questão, né, é que 95%, 90%, não sei exatamente o tempo, acho que é 95% das nossas decisões são rápidas, são no modo Watson, no modo heurístico, né, que são os atalhos mentais. Vamos supor, numa decisão simples que eu tenho que fazer, o que eu vou jantar hoje? Né? O que a gente vai jantar? Vocês levantam todas as opções que tem no armário, né? Vê ali por relação custo-benefício, calorias, nutrientes, vê qual vai ser a refeição ideal para você montar com base nos ingredientes que tem na sua cozinha, ou, não, estou com vontade de comer macarrão, vou lá e faço. Né? É muito mais no tô com vontade, bati o olho no macarrão, opa, macarrão. Bati o olho na não sei no que ali, vou lá e faço. Isso é o Watson falando. É heurística, é o atalho. Né? Então, vi aquele alimento, me apeteceu, serve para mim. Certo? O que for mais rápido, professor. O que for mais rápido. Grossa. Oi. Até, acho que nesse livro que tem, que eu achei muito, cara, isso achei que buga o cérebro. Como que o nosso cérebro ele pensa rápido e devagar, e o pensamento rápido muitas vezes nos engana, mesmo quando a gente sabe a resposta, ele continua nos enganando. Que não sei se você tem até, uma linha, que tem uma linha em cima e uma linha embaixo, só que ali em cima tem duas linhas ao final dela entrando inclinadas para dentro. E na linha de baixo, as duas linhas depois ficam para fora. E aí pergunta qual linha, a parte horizontal é maior ou menor. O nosso cérebro sempre vê que a que está inclinada para dentro, essa linha é menor. Mas se você for pegar uma régua e medir, as duas linhas têm exatamente o mesmo tamanho. Exato. E mesmo que você tenha essa informação, que as duas linhas têm exatamente o mesmo tamanho, você continua batendo o olho e rapidamente o teu cérebro está te dizendo que aquela linha de cima é menor do que a linha de baixo. Então, por isso que alguns diagnósticos, né,
a gente não pode só confiar no pensamento rápido. Ele nos ajuda muitas vezes no pré-diagnóstico, no sair aí de uma situação que a gente não sabe o que fazer, responder cliente, mas mesmo assim a gente tem que testar, tem que medir, tem que fazer os detalhamentos, porque muitas vezes a gente pode ser induzido ao erro do nosso próprio conhecimento, né? Exato. O do triângulo é bem isso, né? O do Exato. triângulo, ele parece muito Continua isso. olhando os triângulos. Né? Você tá vendo o triângulo aqui, mas não tem. Claro. É isso mesmo. Tem nesse livro, sim, essa da reta. E tem uma que é até de conta, né? Que é assim, uma bola de beisebol... Verdade. Uma bola de beisebol custa 5 centavos. Deixa eu lembrar. Não, vamos, depois eu deixo para lá, deixa para depois. Deixa para o curso. Deixa para o curso. Então, basicamente, a gente tem que aprender a explorar mais o lado Sherlock, né? Porque o nosso dia a dia é Watson. Porque ser Sherlock gasta energia. Né? Então, no próprio livro, ele fala assim, se eu te perguntar quanto que é 3 mais 3, seu cérebro automaticamente deu a resposta, né? Você nem fez conta. 6, direto. Mas se eu falar quanto que é 13 vezes 13, ou 13 vezes 27, seu cérebro te dá a resposta de forma automática? Oi, Fernando. Foi a resposta automática? Não. Ô, Grosso, tudo bem? Oi, Fernando. Tudo bem, Felipe? Tranquilo? Eu tô fazendo outra coisa aqui de laudo e tô escutando você falar aqui. Eu tô pensando em outra coisa. Em relação a todo esse cenário de observações, eu vejo que é até perigoso. Anda entrando para mim algumas assistências técnicas e às vezes o laudo de um profissional anterior é tão subjetivo que deixa o perito arrebentar o cara para fazer uma contestação, coisa nesse sentido, né? Então, acho que tem que se atentar mais até no início de qualquer trabalho nesse sentido, porque se você faz um laudo muito fraco, superficial, você acaba se colocando em maus lençóis, né? Sim, na esfera judicial sempre vai ser Você muta para mim para não. Obrigado. Sim, no judicial ainda você sempre vai deixar o seu trabalho à mercê, né, da contestação dos outros, né? Então sempre está pondo o seu trabalho à prova, né? Quem vive a vida judicial sente isso. Se você for o Watson, você vai receber uma bordoada grande, né? Mas é isso. O ser Sherlock, fazer a conta 13 vezes 27 gasta energia. Por isso que o seu cérebro não quer fazer, ele quer economizar energia. Ele foi projetado, né, para economizar energia. Então, a gente está nadando contra a maré quando a gente quer fazer um diagnóstico. Tá bom? E tem essas questões, né, de a gente vai pegando evidências, né, esse lado nosso automático. A principal coisa é assim, quando você chega, você vai ter uma primeira impressão, um primeiro diagnóstico. Você só vai querer pegar evidências, elementos que corroborem esse seu diagnóstico. Você vai meio que ignorar, até de modo inconsciente, outras informações. Você fala, nossa, aquela ali confirmou o que eu achava. Esquece todo o resto ao redor. Né? E isso aqui que está sendo dito pelo Arthur Conan Doyle. É um erro grave formular teorias antes de se conhecer os fatos. Sem querer, começamos a distorcer os fatos para se adaptarem às nossas teorias, né? Em vez de formular teorias que abracem aí todos os fatos, se ajustem aos fatos. Tá bom? É isso. É o nosso lado automático, ignorando, fazendo um filtro do que não interessa e dando muita atenção ou valorizando muito informações que interessam. Por isso que mudar de opinião é muito difícil, né? Porque seu cérebro já não quer gastar energia revendo tudo que você sabe, certo? Basicamente isso. Um exemplo clássico disso é numa esfera judicial, vamos supor que você tem a briga clássica entre construtora e condomínio, né? Eu estava nessa assistência aqui, nessa perícia, onde o condomínio estava falando que a culpa da corrosão desse guarda-corpo era da construtora,
E a construtora, obviamente, falando que era do condomínio. Né? A construtora falando que era falta de manutenção, o condomínio falando que era uma má qualidade aí do fundo preparador, né, do anticorrosivo, da esquadria, enfim. Tá? E daí, o que o perito foi? Né? Quando eu estava como assistente técnico, o perito ele foi condicionado a pegar elementos ou que caíssem numa resposta manutenção ou na resposta erro de execução. Para ele só tinha duas alternativas, né? A ou B. E só que daí ele ignorou, né, durante a perícia, que tinha esse fechamento de vidro, né? E daí pode ser que eu ignore isso porque eu não tenho conhecimento para correlacionar isso com os fatos e levantar uma alternativa C, ou pode ser uma simples desatenção, né? Porque eu estou muito focado em ficar olhando se tem indícios da tinta corrosiva ou se foi feito a repintura, né? Quantas camadas de tinta tem aqui? Então, se está focado nisso, você ignora o resto, né? E daí, no caso ali, eu falei, e esse fechamento de vidro, né? Eu levantei essa hipótese extra. Será que ele não está influenciando a empoçar água nesse pé de guarda-corpo? Então, a gente foi lá, mediu o nível da soleira, a soleira estava para dentro. Então, obviamente, que eu tinha empoçamento de água na base do guarda-corpo, que é uma terceira alternativa que não estava sendo levada em consideração. Pode ser que nem seja a resposta certa, porém, foi levantada. É necessário que seja levantado porque eu tenho indícios que estão induzindo que possa ser, certo? E isso, às vezes, o seu lado Watson não te permite enxergar, tá bom? E vejam que aqui está misturando o quê? Uma coleta de dados com a capacidade de pensar em causas, né? É uma coisa interativa. Eu fui lá coletar um dado que me pediram e eu me deparei com uma outra situação onde eu preciso coletar um outro dado. E daí que vai essa capacidade também estar interagindo com o diagnóstico, né? O VAR tem que estar interagindo com o diagnóstico e estar discutindo hipóteses, estar discutindo com o patologista o que pode ser ali, até ajudando, né, a ter ideias para sair, né, dessa cilada que às vezes a circunstância nos coloca. E daí vamos para o passo para escapar do Watson, né? Vamos ser Sherlock. Como ser Sherlock? E daí eu vou rapidamente, eu já passei 1000 horas, né? Dá tempo de terminar? Como estamos aí, senhor John Felipe? Pessoal que pede. Quem quer que Vai. vai. Quiser que para agora, a gente para. Vai-se embora, vamos embora. Vai. Então vai. Não dá para parar, vamos. Vamos parar no meio, tipo, é o próximo capítulo, ó. Cheio de vai. Isso aqui é a segunda temporada do... Então só vai, Grosso. Beleza. Fiquem aí até o final. Tá, ainda tem o case, né? Então, por isso, eu vou passar relativamente rápido. Se a gente pegar na filosofia, só tem 3 formas. Inicialmente, tinha 2 formas só de chegar numa resposta verdadeira, tá? Vamos considerar que tem 3, na verdade. 3. Dedução, indução ou abdução. São 3 formas de você chegar numa conclusão lógica, tá bom? Dedução... Opa! Estranho. Tá. Dedução é o seguinte, eu falei, ó, tirei essas bolas da caixa, certo? E eu te pergunto, que cor é a bola? Obviamente, é uma coisa simples, por dedução você fala azul, certo? Então, você já tem uma informação, uma regra geral, que é o quê? Todas as bolas da caixa são azuis. E daí eu falo, eu tirei essas bolas da caixa. Logo, elas são azuis, certo? Isso é dedução. Tinha uma regra geral, tem uma premissa, cheguei a uma conclusão. A dedução não te dá nada de novo.
Vejam que saber que a bola azul não agrega em nada, certo? Ela só te dá essa informação. Não cria nada novo, ok? É a coisa mais simples. Se você for pensar numa auditoria, é isso. A auditoria é dedutiva, né? Então, olhei ali, a porta tinha que ter 50 centímetros de largura pelo procedimento, é a regra. Fui lá medir que está com 54. Logo, está inconforme, tá? Então, auditorias são, ou análise de conformidade, né? De analisar projeto, analisar atendimento de norma, são deduções que você acaba fazendo, certo? Nada muito complexo. Daí eu tenho a parte indutiva, que é o seguinte, aí sim eu tenho que ter conhecimento novo no negócio. Beleza. Eu não sei quais são as cores da bola da caixa, só sei que me tiraram 3 bolas azuis da caixa. E aí, quais são as cores da caixa, né, das bolas da caixa? Sendo que eu tirei 3 amostras que são azuis. Então, eu vou ter que inferir, né, indutivamente, fazer uma inferência estatística para estimar quais são as cores da bola da caixa. Né? Eu posso perguntar, se eu tirar uma bola da caixa, que cor vai ser? O que vocês me respondem? É o diagnóstico. Tirei uma bola da caixa. Na probabilidade, teria que pegar o dado para dizer tantos por cento. Ou seja, se tiver 10 bolas, a probabilidade de ser uma vermelha é 1 sobre 10, ou seja, 0,10%. E assim, teria que ter o todo para poder responder, né? Isso, mas daí você não tem número. Vamos só qualitativamente. Eu vou ter... É muito provável que seja azul, certo? Não é esse meu diagnóstico? Eu tirei uma bola. Isso. Eu tenho certeza que é azul? Não. Não. Não vou ter certeza. Mas é muito provável. Tudo que eu tirei até agora é azul. Mas eu não posso ter certeza, certo? E daí que esbarra numa questão. O seu diagnóstico, na verdade, se a gente for em essência, nunca você vai ter certeza de nada. Porque mesmo quando te falarem que ó, a caixa é azul, será que realmente é azul? Da onde eu estou tirando que essa caixa de bola é 100% azul? Daí a questão de desconfiar, né, de ser cético. Será mesmo? Né? Pode ser que tenha uma vermelha ali e você acha que é azul. Daí você vai errar se você usar a dedução. Normalmente, diagnóstico, eu nunca uso dedução, a não ser que seja essas questões de comparação, né, que eu falei, de auditoria. Se eu estou tentando compreender o que está acontecendo, normalmente vai ser uma indução, porque eu vou analisar uma parte e tentar estimar qual é o todo. Né? Então, eu vou tirar uma amostra de concreto e estimar qual é a resistência de todo o concreto que está na peça. Né? Vou fazer coletar uma amostra de água do reservatório para ver a potabilidade e inferir que todo o restante seja igual, certo? E daí, nesse caso, eu tenho que dominar questões estatísticas de ver essa amostra realmente representa o todo de forma válida, né? Será que eu não tirei as bolas só de cima? Não seria melhor eu enfiar a mão, pegar uma de baixo, uma do meio, né? 3 bolas é muito pouco, sendo que tem 1000 na caixa. Vamos aumentar a nossa amostra para 100 bolas, né? Então, quando eu entro em indução, que faz parte do diagnóstico, eu tenho que entrar necessariamente em estatística, né? Se eu quiser mensurar. Se eu quiser só trabalhar de forma qualitativa, vamos pensar em é mais provável essa causa, menos provável aquela causa. Tá? Nunca certezas. Tudo bem? E vamos na última forma de chegar numa inferência, que é a abdução. Tem gente que chama de retrodução. Tem gente que chama de indução hipotética. Tá? São vários nomes. Eu prefiro abdução porque fica bem distinto, né? Dedução, indução, abdução. Mas tem vários nomes se vocês quiserem pesquisar sobre o assunto. O mais usado na ciência é indução hipotética. Que é o seguinte. Encontrei as 3 bolas na rua. Da onde vieram essas bolas? Da onde vieram essas bolas? Daí você vai olhar para o lado e vai ver que tem uma caixa de bola azul. E aí, da onde vieram essas bolas? Você achou a bola na rua. Veio da caixa? Seu cérebro está te falando que veio da caixa, eu tenho certeza. Ele está te falando, ó, veio da caixa, veio da caixa. Mas será que veio da caixa?
O Zion falou provavelmente. Será que é provavelmente? Agora eu vou usar um pouco de semântica. Cuidado com o termo. Será que é provavelmente veio da caixa? Pode ser, pode não ser. Pode, né, Anselmo? Possivelmente, né? É uma possibilidade. Probabilidade, vamos distinguir bem, né? Probabilidade é estatística, é indução. Abdução, eu estou num ramo de uma possibilidade. Qual a diferença? Ser uma possibilidade significa só que ela tem coerência lógica em ser a resposta daquela pergunta. Então, é uma resposta possível para aquela pergunta que foi feita. Mas, você olhar um pouco mais, você viu que tem umas crianças brincando ali do lado. E aí? Se você coletar dados, você começa a fazer correlações, né? Então, os dados foram coletados pelo VAI, eles agora estão ali sendo, no diagnóstico, eles estão sendo correlacionados. Isso que é investigação. Vou correlacionar, ó, a bola, ó, pode ter vindo da caixa. Ah, pode ter vindo das crianças brincando ali do lado. Ixi, o VAI não registrou que tinham crianças brincando ali do lado. E aí? O que o patologista vai fazer? Só vai ter um dado para correlacionar. Quem que vai acertar mais? O patologista que tem o dado da caixa ou que tem o dado da caixa e o menino? Qual mais provável que acerte o diagnóstico? Já tem os dois dados, né? Os dois da dados. caixa e do menino. Ele Então, tem mais possibilidades de acertos. Perfeito, Luciano. Então, quanto mais dados, mais correlações eu posso fazer, melhor eu posso, mais respostas para a pergunta eu posso ter, né? E mais facilmente eu posso, ou maior chance eu vou ter de acertar, tá? Só que nem tudo está no ramo material, quando eu falo diagnóstico. Tem um certo limite, né? Ó, esse vai aqui foi e viu que tinha até uma fábrica de bola ali do lado. Esse aqui foi abrangente na inspeção. Certo? Mas eu tenho que ter capacidade de criar, de inventar essas hipóteses. Isso aqui são hipóteses. Sempre que eu estou correlacionando e dando uma resposta possível, eu vou chamar de hipótese, tá? Que é o termo usado na ciência. É uma tese fraca, né? Uma tese correlacionada ali. É uma possibilidade, certo? E, obviamente, que cada correlação dessa vai ter um peso maior ou menor. Só que eu tenho que ter capacidade de pensar em várias hipóteses. E daí, a ideia de fazer um brainstorm, uma conversa, sempre é muito boa, de ter ideias para tentar entender o que está acontecendo, pensar em várias hipóteses. Tá? Inclusive, pensar numa bola que caiu do céu. Né? Essa aqui é a clássica. Porque a bola cair do céu é impossível ou improvável? Ó a pegadinha aí, trabalhinho. Improvável. Improvável, né? Improvável. Improvável. Eu que moro aqui em Boituva, que tem muito balão, os caras podem jogar uma bola lá do balão. O cara no drone pode soltar a bola. Só que qual hipótese dessas quatro aqui tem um peso maior? A caixa de bola que estava do lado das bolas que eu encontrei, as crianças que estavam a 5 metros da onde eu encontrei, a fábrica de bola do outro lado da rua, ou uma bola ter caído do céu? A caixa parece... A caixa parece mais provável, né? Não vamos chamar de provável para não misturar com a indução, mas ela é uma resposta mais verossímil, né? Mais verossímil? Ou Sim, verossímil. Dá para eu até mensurar qual hipótese é a que melhor responde essa pergunta. Se vocês pesquisarem teoria de Bayes, né? Que eu postei até sobre, dá para eu mensurar isso e falar, ó, porque pode ser que... Porque qual que é a segunda etapa? Depois de levantei hipótese, eu tenho que pegar mais dados para descartar, porque a resposta não são as 4, né? Não pode ser as 4. Nesse caso nosso aqui. Então, eu tenho que descartar ou confirmar alguma delas. E daí eu preciso de mais dados. Então, eu vou olhar melhor a bola. Opa, é da mesma marca que está aqui na caixa? Eu não tinha coletado o dado de marca. Mas agora que eu estou entre menino, fábrica, não sei o quê, vamos ver marca. Tem impressão digital do moleque? Tá suja?
tem um buraco no chão porque caiu do céu, alguma coisa, um indício que caiu do céu, eu vou coletar mais dados. Por isso que eu falei que diagnóstico é só coleta de dados e inferência. Eu coletei dados e fiz inferências. Levantei hipóteses. Agora eu vou coletar mais dados para fazer mais outras inferências, tentando descartar essas hipóteses ou confirmá-las, tá? E daí, obviamente, que eu vou começar pelas mais possíveis, né? O que intuitivamente eu vou achar que é mais verossímil, e depois eu vou pelas menos verossímeis, tá? Só que pode ser que você chegue numa circunstância onde não dê para descartar. E aí? Fiquei com essas duas hipóteses. Não consigo confirmar nem descartar essas duas. E agora? Era isso que eu ia perguntar. Como seria a resposta no laudo? Depois, quando eu tenho duas hipóteses, às vezes eu tenho um grupo de hipóteses que, para eu descobrir isso, putz, eu vou ter que gastar muito dinheiro com ensaio para descobrir se é o moleque ou a caixa. Então, você pode ter limitações de recursos, né? Pode ser que para eu descobrir se foi um moleque ou a caixa, sei lá, preciso de muito tempo para descobrir isso, não tenho tempo. Tenho várias limitações de recurso, tempo, tecnologia, conhecimento mesmo, né? Não tenho conhecimento de como distinguir essas duas hipóteses. E aí? Não conheço. Não vai ter como, eu tenho limitações. Daí, nesses casos, depende da área que você está atuando, você vai abordar o problema de uma forma. Se você está trabalhando como um solucionador de problema para dar uma solução de reparo, você tem duas formas de trabalhar. Ou dar uma solução que abrange as duas, né? Que sane tanto a hipótese A como a B, ou você só trata a hipótese A. Se o problema persistir, sabe que é a B. Certo? É igual lá, você pode estar com fungo ou bactéria. Então dá um antibiótico de bactéria. Ainda está doente? Então é fungo, dá um antifúngico. Certo? Você pode trabalhar dessa forma se você estiver no campo do solucionador de problema, né? No médico ali prescrevendo receita. Se você está no de perito, e você tem que definir responsabilidades, daí, quando você está num caso desse, você tem que saber de fato quem é o responsável, né? Da onde é a causa, porque ou as crianças aqui que vão pagar o dano, que a bola quebrou o vaso, ou quem deixou a caixa aqui, sei lá, derrubou a caixa, sei lá, eu vou inventar alguma outra coisa mais. Certo? Saber quem é o responsável. Se eu não conseguir dar a resposta, não dá para eu penalizar injustamente ninguém, concordam? Mas tem a questão da verossimilhança, que eu consigo dar um peso quantitativo. E daí o juiz decide. Eu posso falar, ó, eu tenho mais dados que corroboram para a hipótese A. E daí eu consigo calcular isso e falar, ó, 70% de chances de ser a caixa e 60% de chance de ser o menino. E aí? Daí o juiz decide, tá? Você não dá a resposta. Isso tudo por abdução. Quem quiser saber mais, teoria de Bayes, tá? Dá para fazer isso. Tudo bem? Esse, então, é o nosso método diagnóstico. Levanta a hipótese, testa a hipótese, chega na resposta e sana o problema. Vejam que isso aqui é um protocolo médico. O protocolo médico é assim, independentemente da doença, no mínimo faça 3 hipóteses. No mínimo levante 3 hipóteses. Certo? No mínimo. Pratiquem isso já, periodicamente. Isso vai resolver e vai driblar o seu Watson. Certo? O seu Watson que falou que era a caixa, eles podem estar errado. Pode ser que você acertou algumas, mas você pode ter errado outras. Certo? A forma de driblar o Watson é levantar a hipótese. E para você levantar a hipótese, precisa coletar bem os dados, precisa ter bastante conhecimento para levantar também hipóteses coerentes que respondam ao problema. Tá? E daí, para isso, né, quero uma reflexão aí. Quando você escuta batidas de casco de cavalo, você pensa em cavalos e não em zebras. Isso daqui é um médico que fala isso. Nos cursos pessoal no curso de medicina, eles usam muito essa frase no diagnóstico. Se você está ouvindo batida de casco de cavalo, você tem que pensar em cavalos, não em zebras. Vocês concordam com isso?
Você tem que pensar em cavalos, zebras, os dois. Tem jumento também. Tem que pensar em zebra. O que ele quer dizer com isso aí? O que ele quer dizer? Ele chama uma atenção muito grande para você, principalmente na área médica, vou dar o seu diagnóstico, pensar muito e não ficar imaginando N coisas. Você, pelo menos, tem uma definição que é, provavelmente, a doença veio do cavalo, vamos supor. Então, ele está falando que assim, o que eu tenho mais em abundância aqui? Mais cavalo do que zebra, né? Então, se eu estou ouvindo a batida de casco, é mais provável que seja um cavalo do que uma zebra, porque não tenho muita zebra aqui ou nenhuma zebra. Mas pode ser que zebras existem, né? Zebras existem. E ela pode estar ali. Você que ignora o motivo dela estar ali. Mas pode ser que veio o zoológico aqui e ela escapou do zoológico. Em vez de ter escapado do sítio, escapou do zoológico. E aí? Pode acontecer. Só que ele está falando, ó, foque no que é mais óbvio, no que é mais verossímil. Que eu tinha falado antes. Mas você tem que tomar cuidado, porque você não vai focar na investigação nisso, mas tem que comprovar. Se você não comprovar, aí você tem que pensar na zebra, que é a bola que caiu do céu. É basicamente isso, tá? Mas, obviamente, comece pelo cavalo, não pela zebra. Senão você vai gastar recursos. Erros diagnósticos clássicos antes do nosso teste, tá? Sabe, doutor, não se preocupe, vou te receitar um antidepressivo. E aí, esse diagnóstico foi rápido? Pode estar certo, né? Ele nem falou, estava lá no psiquiatra, ele nem terminou a frase, o cara já vai receitar um antidepressivo. Isso daqui é o diagnóstico precoce, né? Aquele negócio da primeira impressão. É uma piada de médico. O que quer dizer com isso? Cuidado com o óbvio. Né? O óbvio, ou o mais provável, nem sempre é aquilo que é o problema que você está analisando. Tá? Segunda heurística, disponibilidade. É muito comum eu tentar correlacionar algum dado, igual eu mostrei das bolas, com alguma informação recente. Então, agora, sempre que vocês forem fazer a inspeção de guarda-corpo, vocês vão lembrar dessa aula e vão achar que o fechamento em vidro está gerando a corrosão no guarda-corpo. Isso é um viés de disponibilidade. O seu cérebro está vendo a informação, ele vai correlacionar com alguma informação mais fresca na sua memória de trabalho, na sua memória de curto prazo ali. Então, se você viu muito, viu trincas. Todas as trincas que você viu na sua vida, a 45, fissuras verticais eram de movimentação térmica. A próxima fissura que você vê vertical, você vai achar que é movimentação térmica e vai ignorar outras hipóteses. Pode ser que apague do seu cérebro outras hipóteses, certo? Isso é um atalho mental, que é o viés de disponibilidade. Tá bom? Pode ser por memória, pode ser por experiências passadas, pode ser por alguma coisa que você viu, que você já fez a correlação ali na hora, tá? Então, cuidado, certo? Os 3 hipóteses dribla isso. E daí também checar, né? Testar o teste de hipótese, confirmar se aquela hipótese que você está pensando é verdadeira ou não. Faz a prova real. Viés de confirmação. É aquela questão de ficar pegando dados para corroborar a sua hipótese e ignora outros. A gente faz isso. A gente valoriza muito mais os dados que estão indo a favor daquela nossa ideia inicial e menospreza outros. Então, muito provavelmente, você está numa diligência, daí o morador fala: essa umidade aqui apareceu depois que o morador de cima fez a reforma. Você acredita nisso? Você vai ficar só pegando indícios da reforma do cara para tentar confirmar esse diagnóstico. Vai ignorar totalmente outras hipóteses. Pode ser condensação, pode ser, época de construção, pode ser outras coisas. Né? Pode ser da prumada, da fachada.
Isso aqui é a questão da confirmação. Você vai atrás só dos dados que você quer. O efeito moldura, que é aquilo lá, te dou a informação já dentro de um cenário. Isso na esfera judicial sempre acontece, que você vai ter o cenário dado por duas partes, né? Então, pensar numa terceira coisa é mais difícil, porque já está dentro de um contexto, tá? Daí você tem que ir atrás, fora do contexto, para escapar disso. Dessas heurísticas, pelo menos tem 27, tá? Eu selecionei 4 para falar para vocês, mas tem pelo menos 25, 27 heurísticas, que é bom a gente ter noção. Tá no livro Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. E tá nas minhas aulas de diagnóstico. Tá? Resumindo, nosso diagnóstico, o método é: coletou dados, levantou hipóteses possíveis, delimita as hipóteses mais verossímeis, né, ou mais prováveis, faça o teste dessas hipóteses. Se você não confirmou, você vai voltar para o ciclo tentando levantar mais hipóteses até chegar na resposta. Tá bom? Esse é o ciclo. Vamos para o case? Estão preparados? Vamos aplicar... Sensacional, Marcos. Felipe já foi embora. Ele deu uma saída, mas já tá voltando. Tá, beleza. Ó, então vamos... Pode falar. Você vai falar que quando ele retornar, a gente já vai retomar ali a apresentação do curso, né? De como que vai ser, como vai funcionar, já divulgar os valores, e aí já ir para o encerramento, sortear uma vaga, tá bom? Se você quiser fazer bem rápido aí o teste, aí vamos para cima. Beleza. Valeu. Bom, a gente tinha esse cenário aqui numa vistoria no apartamento de cobertura, certo? Então tem a umidade aqui vindo da esquadria e vamos deixar de lado. Já confirmei que era uma fissura na fachada, enfim. Daí a gente está focando nesta umidade do teto. Tá, vamos focar aqui no nosso diagnóstico, a umidade do teto. Tudo bem? Ok. Aqui o quarto. Então, em cima, a laje de cobertura. Aqui fora, a fachada. Aqui desse lado é um banheiro. Do outro lado é o banheiro dessa suíte. Isso aqui é uma suíte. Então, tem pro lado direito aqui tem um banheiro. Pro outro lado aqui tem o banheiro da outra suíte. Tá? O prédio aqui ele tem aproximadamente 6 anos. Novo, relativamente novo, 6 a 7 anos. Ok? E daí a gente tem, como é um apartamento de cobertura, a gente tem várias fissuras, né, que vocês estão vendo. Fissuras nas paredes. Muito provavelmente movimentação térmica, mas o diagnóstico que a gente tem que fazer é dessa mancha de umidade. E coloquem 3 hipóteses aí. Vamos falar hipótese. O que pode ser essa umidade? Pode ser o que está gerando esse... Impermeabilização na parte superior. Ok. Vamos escrever Falta aqui. de impermeabilização na junta de dilatação de uma né? laje para hoje. Impermeabilização, cobertura, junta a fachada, né? Umidade do banheiro. O que mais? Acima dessa parte onde está a luz é a cobertura normal, né? Isso. Alguma mais? Umidade da cobertura, fachada ou do banheiro. Não, a hidráulica não passa por cima. Poderia ser. O Marcos, a hidráulica pode não passar por cima, mas se ela tiver algum vazamento e essa laje tiver uma caída, ela pode encostar na laje, né? E correr para ali, não pode? Pode.
Se tivesse hidráulica no andar de cima. Na Né? cobertura. Vamos considerar tudo que é cobertura. Mau dimensionamento da calha, como assim? Transbordando? É, laje em cima, né? No telhado. Entupimento dos ralos. Mas aí o transbordamento estava jogando água, estaria jogando água em outro ambiente não impermeabilizado, né? Seria isso. Ok. O que mais? Mais alguma? Não? Deixa eu copiar aqui todas. Agora, o trabalho é o seguinte. Como que eu vou testar essa hipótese? Impermeabilização. Como eu vejo se é uma falha de estanqueidade da cobertura? Testando com o Yamaluk. Lâmina d'água. Beleza. Quanto isso vai custar? Às vezes, com uma inspeção visual na laje, você já consegue verificar isso. Visual. O que mais? Só? Qual o preço? A diária, alguma litros d'água, né? Sei lá, vamos para uns R$500. Por litros de água e o Yamaluk que você tem já, né? O custo dele e delimitar o local que você está vendo, né? Em cima e embaixo. Perfeito. Vamos por uns 500. Visual, tá no seu preço aí, vai custar 0. Visual é a diária da pessoa que foi lá, se cobrou para ir olhar, né? Isso. Vamos ir além. É que já está lá no local, já tem o custo da sua vistoria. Vamos ver para os testes adicionais. Beleza. Fissura, junta, fresta na fachada. Aí tem que descer com a pessoa, né? Com o fachadeiro, né? Você não vai ter o acesso sem descer o fachadeiro, o alpinista. Fazendo o quê? Vendo só? Visual? Teste de percussão. Um teste de percussão e testando a fissura, se ela está com selante ruim, com selante craquelado. Tá. Inspeção visual. Ou então você iria levar uma câmera termográfica para fazer uma termografia. Termografia. Que também poderia fazer isso aí em cima. Que é o custo de você ter a sua câmera termográfica e colocar ela no... Já está com ela no seu arcabouço de seus materiais, vai levar uma das suas ferramentas e vai cobrar 1 hora, meia hora de visita técnica com as suas ferramentas. Perfeito. Quanto custa o alpinista? Para descer. Rapaz, eu tenho alpinista. Ele vai descer para olhar a fachada toda ou só pontual?
Só pontual, só pontual. Só esse andar. Só esse apartamento. Só nesse apartamento, o cara não cobra mais de R$ 1.000, não, eu acho. Acho que menos, né? Pelo menos aqui em Maceió, Alagoas, viu? A diária do meu alpinista aqui no Rio é R$ 300. Isso. Pronto, aí. 300, vamos por 300. Posso dar só bem rapidinho? Eu lembrei de uma coisa aqui que até o Felipe, uma vez, ele fez uma inspeção e foi bastante interessante. Pode não ter nada a ver, mas eu vou citar. Existe algum beiral entre a platibanda lá do final e essa laje? Porque se esse beiral tiver uma inclinação interna, pode estar acumulando água ali e entrando para a laje. Uma vez eu vi o Felipe falar algo relacionado a isso e ele matou a Nota charada. 10, Reinaldo, nota 10. Valeu, Felipe. Não sei se tem aí, mas fiquei muito feliz com a menção. Realmente, algo Eu a se já fechei olhar. um trabalhinho com essa dica. A platibanda ali? Já é na inspeção visual, né? Na inspeção visual, o cara tiraria isso, né? A gente tá vendo só por baixo, né? O nosso amigo Marco não botou nada por cima, para a gente pelo menos tentar alguma coisa, ficar aqui sacudindo as hipóteses, né? Possibilidades. Para ficar a criatividade é mais explorada agora. Termografia, preço. Quanto é aí? Se fosse alugar a câmera, uns 450. É o dia, né? Uma semana eu paguei. Só não tem aqui, Marcelo, para alugar. Não tem? Banheiro, se for banheiro. Que umidade do banheiro tá vindo? Pode ser o vapor Quem falou a hipótese do banheiro do aí? banho, porque tem uma fissura bem em cima da parede ali, que faz divisa com o banheiro, então pode ser o próprio vapor do banho, pode ser algum vazamento na instalação do chuveiro, na instalação hidráulica. Uhum. Beleza. Como que eu testo? Essa janela abre normalmente, Marcos, que está aí com a infiltração. Sim, abre. É normal. Como é o teste do vapor? Higrômetro. Higrômetro. Muito bom. Custo disso, homologar também, já que não tem. Vamos, por exemplo. Transbordamento da calha. Calha não, né? Sistema de captação de água pluvial, sei lá. Daí, teoricamente, ele está alagando uma área seca, né? Então, saindo da área de impermeabilidade da cobertura. Teria que fazer Isso aí teria que ter esperado tempo chuvoso, né? Se for água pluvial, uma teria que estar esperando estanqueidade. tempo chuvoso. Uma estanqueidade Vou nela. ter que pegar também. Jogar água e ver se tá transbordando. Tudo bem que pode não ter água suficiente para simular uma chuva, né? Mas Exato. É uma forma de tentar. Jogar água, a gente nunca vai conseguir jogar o volume da precipitação pluviométrica prevista, né? Então, tem que tomar cuidado com o teste de hipótese para ver se ele realmente descarta a hipótese ou não. Então, o que é melhor para saber se o sistema de captação está funcionando, é adequado ou não? Aí teria que cálculo, né? Ver esse cálculo, projeto. As tubulações, e para a NBR 14083, parece 140 alguma coisa, e ver a captação dela. A pluviometria que tem da cidade, dos 5 anos, e calcular isso aí para verificar se as tubulações estão adequadas. Perfeito. Porque vejam, mesmo que eu for num dia de chuva, será que a chuva que eu estou vendo quando eu fui é a mesma que quando ocorreu o evento? Vai ser o mesmo índice pluviométrico? Pode ser que não. Pode ser que eu não consiga ver o fenômeno. Tá? Pode ser que o fenômeno não volte mais. Nunca mais tem a mesma chuva que deu o problema. Então, tem que ter meios de ter um método de coleta de dados para testar a hipótese que seja o mais eficiente possível. É com a NBR, né? Auxiliar a esse método de
de cálculo, claro, né? Até Uhum. nessa hipótese, né, que se transbordar um sistema de captação lá em cima e a água for para uma área seca que não era para ir, porque o sistema não atendeu o suficiente por algum, às vezes até adequado, está adequado no cálculo, né, mas por uma Uhum. falta de manutenção, de limpeza direta, né, então ali, se tem aquelas marcas tão grandes embaixo, normalmente também você vê indícios, né, de umidade na parte de cima, seca, se ela é acessível, embaixo de telhados, conseguir enxergar, normalmente você vai ver uma coloração, você vai ver aspectos também na parte de cima, né, onde está seco, onde deveria estar seco, que recebe, né, a primeira chamada de água e que vai percolar para a parte inferior. Muitas vezes também já tem alguns indícios ali de algum acúmulo de água que pode também, não por si só, mas também favorecer nessa análise. Perfeito. Visual, nesse caso, seria o mais interessante, né? Também. Você vai lá visualmente, você vê os indícios, né? Se teve algum indício de transbordamento ou não. Perfeito. Platibanda. Platibanda entra também o que o Rock colocou, né? Na platibanda, na parte externa da fachada tem um beiral a mais, tem um rococó a mais, que às vezes a galera impermeabiliza por dentro, mas não vê essa parte externa. E às vezes é até visual, né? Se colocar o pescoção lá com segurança, se tiver altura, você consegue ver lá, né? Isso aí. Bom. Toma cuidado com esse pescoção, né, Felipe? Porque tem gente que quer botar o pescoção, depois bota o corpo e vai-se embora, né? Exatamente, cara. No meu caso também até óculos, né? Porque às vezes você vai dar celular, aquela né? pescoçada, você olha para baixo, né? Isso. Aí você se empolga, já quer aí você vê aquela mancha escura com os matinhos saindo, você se empolga, já saca o celular. Toma muito cuidado, muito cuidado. E perde o celular lá de cima. Segurança em primeiro plano também, né? A gravidade não perdoa, sempre. Muito bom. Bom, beleza. Daí, teoricamente, né, se você tivesse verba infinita, você faria todos os testes, concordam? Mas não temos verba infinita. Então, sempre que eu estiver fazendo diagnóstico, tem que tomar decisões. E daí a decisão tem que ser de custo-benefício, né? Então, o que vai ser mais barato? Os que for de graça, dá para fazer todos. Os que tiver algum custo, eu vou ter que ver, ó, o que faz mais sentido? Eu fazer uma lâmina d'água aqui, ou olhar a fachada, ou necessariamente eu tenho que olhar os dois, né? Ou será que não vale a pena primeiro fazer a lâmina, daí se der negativo, daí eu faço o outro, certo? Então, essa é uma segunda etapa, uma terceira etapa já, né? Então, eu levantei hipóteses, previ os testes de hipótese. Agora eu vou definir quais testes de hipótese eu consigo fazer, ou quais são os melhores para eu fazer, né? Para otimizar os meus recursos, certo? E daí, nisso, eu posso até usar uma ferramenta que é o seguinte, eu posso estimar a probabilidade dessa hipótese ser ou não a causa. Ok? Que é uma análise interessante. Então, cobertura pelos indícios, sei lá, 70% de chance. Vamos pôr, 70% de chance. Da fachada ali pela posição, é verossímil? É verossímil? Ou não? Parece estranho. Será que é da fachada? Tem cara que é da fachada? Pela mancha? Parece ser mais de cobertura ou mais de fachada? Parece ser mais cobertura. Se fosse fachada, eu acho que estaria mais para a parede, né? Mais na parte, chegando mais na parte externa. Na parte vertical, em vez de ser na parte horizontal. Isso, então é menos de 70, né? Então aqui, sei lá, vamos por, sei lá, 50% de chance de ser... Estou chutando os números aqui só para ir rápido, tá? Mas dá para calcular isso aqui. Vapor do banheiro, quantos por cento? Vapor do banheiro. Esse vapor do banheiro, você falou que a janela abre normalmente, não abre? Abre normalmente.
Pronto. Então, se está abrindo normalmente, eu acho que é bem improvável, a possibilidade de ocorrer isso aí é a menor possível, porque se você abrir a janela, tem ventilação, e isso aí provavelmente sairia, se essa pessoa vivesse com a janela sempre fechada. O vapor de água da condensação seria menos Teria que do que considerar essas que a duas pessoa abre a janela. Isso. Todas as hipóteses a gente tem que colocar para poder ter um número que a gente consiga colocá-lo, né? Isso. Mas olhando só a forma, parece ser de vapor? Na minha vista, não. Alguém mais? Parece ser vapor? Também acho que não. Só lambendo. Só... Não façam isso. Não façam isso. Sim, faltou análise palatável, aí, O gustativa. vapor sempre fica aqueles pingadinhos, né, Marcos? Fica aqueles pontinhos que não é assim tão preto que fica manchadão, não. É pontinhos, como se fosse a pessoa Olha que eu já pegou, vi molhou a coisa, mão hein? e sapicou. Como é, Felipe? Eu já vi coisa, meu amigo. Então, Condensação, a minha condensação hipótese foi pela concentração próxima daquela fissura que tem, que faz divisa com o banheiro. Isso. Tem uma concentração maior ali, então por isso que eu achei que poderia ser. Agora vamos, já que tá difícil, é mais provável ser de fachada ou do banheiro? Aonde está é mais provável do banheiro do que da fachada. Isso. Não é mais provável do que a cobertura, mas do que a fachada é. Luciano? Mais provável banheiro ou fachada? Sim, mais provável Ok, banheiro. então vamos. Mais provável banheiro. Chegamos num... Você está fazendo a tabela Guti para a gente aí, hein? Isso aqui é uma matriz de decisão, né? Quem gosta disso vai ler o livro Decisões Inteligentes. Daí eu vou colocar outros aqui só para a gente ganhar tempo, que o Jonathan já está me olhando feio. Eu passei só 1h30. Por nada. Né? Só 1h30. Esse nosso chefinho, né, velho? Exatamente. Pluvial, poucos indícios lá, 0. Então vamos colocar aqui 30% de chance. 20, vai. Nunca é 0, tá? Nunca é 0. Platibanda. Platibanda, se é igual fachada, né? Vai ter que 50. Beleza? Então eu posso dar um peso, né? Aqui eu pus um percentual, mas eu dou um peso por dados que eu coletei, experiências pregressas. Daí aqui eu posso usar experiência. O ideal seria em levantamentos quantitativos, né? Então, eu tenho histórico, e aqui a maior causa de problema da região ou de prédio desse tipo é de cobertura, né? Então eu vou atrás de estatísticas, de dados sobre determinado problema, daí você consegue dar um peso. Tá bom? Daí você consegue uma relação de custo-benefício, você multiplica o percentual versus o preço, você vai ter o número da decisão. Qual que é o número da decisão aqui? 350, né? É 350? Tira 100. 3,5. Esse aqui o custo vai ser 2,25. Eu só tô multiplicando só o percentual pelo preço, tá? Esse seria 2,5 e aqui seria 1,50. Os que forem... não, aqui eu estou fazendo errado, né? Porque o peso... Eu tinha que inverter o valor aqui. Para ter o maior valor seria o pior cenário, né? Então eu tenho que multiplicar pelo inverso, subtrair por 1. Então aqui eu teria 0,30. 0,30. 30%, daí 30% eu multiplico pelo... Focinho, dá 1,5. Ponto 5, aqui vai dar os 2,25. Dá 1,2. Aqui dá
80. Dá 0. Aí a maior nota é o pior, porque vai ser o mais caro e o que menos é provável. Certo? Então eu começo pelo custo 0, depois vou para 1,20, depois para 1,5 e assim por diante. Ok? Isso é o método racional para eu eliminar, testar hipóteses. Tudo bem? Sempre quando eu tiver um universo muito grande, eu tenho escassez de recursos, eu posso usar esse recurso. Certo? Então, parabéns pelas hipóteses levantadas. Vocês acertaram em parte. Dentro das hipóteses tem a resposta. Oi, Fernanda levantou a mão. O Marcos, como que é o nome desse método? Existe um nome para esse método que você está fazendo? Grossi, método Grossi. Marcos Grossi, método. Partiu fazer um catálogo. Então, gente, até a seguinte, o que vocês estão vendo um pouco aí, tem até na pós, né, tem uma disciplina específica disso, de um final de semana inteiro. Certamente logo mais vai ter muito disso no curso, e certamente vai ter livro, vai ter tudo aí, porque o que o Grossi tem desenvolvido, isso aqui é só uma palhinha de método diagnóstico, é algo único, exclusivo e incrível. Eu sou fã. Suspeito em falar. Somos fãs. Suspeitos. Mas isso daí eu inventei, né? Vamos supor assim, eu adaptei ferramentas de outras áreas do conhecimento aplicado no diagnóstico, né? Então. Logo mais, NBR 20282, métodos diagnósticos. Pai Grossi. Isso aí. Vou publicar no IB, né? No CIB, né? Simpósio Brasileiro de Impermeabilização, vou publicar esse método. Tem assim o método Gucci, né? Agora tem o método Grossi. Tem que virar livro. Tem que virar. Isso aí. A resposta certa é vapor do banheiro. A nossa condensação. Condensação. Eu tava no banheiro, o vapor vinha, ele umedecia aqui. Olha o banheiro como tava. Tinha janela. Depois de tudo, ele mostra o resto, né? Aí fica um pouco mais fácil. Faz parte do método Grossi. Faz parte da criatividade. Mas era o vapor. Tá bom? Daí com o termohigrômetro é facinho, liga o chuveiro lá, vê o vapor vindo. E simples. Em sauna, ambientes assim, já peguei vários casos assim. Não encunhava a alvenaria, o vapor da sauna, do ambiente do banheiro, invadiu o outro lado. Acabava gerando corrosão, bolor. E vapor, o pessoal não pensa muito nessa hipótese. Muito bem, Guilherme. Acertou a resposta. Pronto, era isso que eu tinha para vocês. Espero que tenha